Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JSRE11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo? Sabe de qual setor ele é? Quem é a gestora? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de chegar a 5 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de Seja Membro ou Aderir e saiba mais. É 10 centavos por dia o valor de entrada. Não custa para você, sabe, não vai te onerar, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você participa do grupo fechado do Telegram, tem acesso antecipado a vídeos, tem também preferência quando pede um vídeo e principalmente saber que você vai estar apoiando o canal. Temos também mais uma opção de apoio ao canal. Se você quiser apoiar o canal, a gente até o final do ano quer ver se tira uma certificação CEA, que é para tornar um profissional do mercado. Tornando-se profissional, eu posso fazer indicações de ativos. Com esse intuito, se você quiser ajudar o canal, abra uma conta na Clear. A partir de R$100 investidos, você vai ganhar um bônus de R$70, mas a gente também ganha. Então, se você abrir uma conta na Clear com o nosso link de indicação, você vai nos ajudar. Tem também, se você abrir uma conta no Mercado Pago ou PicPay, tá? No Mercado Pago, você ganha R$10 para gastar lá dentro, para pagar. E a gente também ganha um bônus. E no PicPay, você também ganha R$10 a partir de pagando contas lá no cartão de crédito. E a gente também ganha. Então são formas de você apoiar o canal. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolos. Ele é mais precisamente de lajes comerciais. Foi lançado em 2011. Base 100. Banco Safra é a sua gestora. Ele é mandato híbrido e tem uma boa liquidez diária de 1.190.000. Os usuários do site dão boa nota para o fundo, dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,54% e conta com mais de 20 milhões de cotas. Esse fundo está bem depreciado, está sendo negociado a um PVP de 0,70, ou seja, 30% de desconto. Então, atualmente, o fundo possui de patrimônio 2 bilhões e 364 milhões, só que o mercado está disposto a pagar 1 bilhão 652 milhões. Então note que está bastante descolado aí do seu PVP. Note que é um fundo de base 100 e apesar de todo esse tempo, desde 2011, infelizmente o fundo teve como valorização apenas R$13. Valor esse que infelizmente não recompõe nem a inflação. Então, para este fundo imobiliário, pelo tempo que ele existe, as valorizações da sua cota foram poucas. Mas ainda assim teve uma pequena valorização se descolando dos R$100. Atualmente as suas cotas valem 113 e o fundo está sendo negociado no mercado a R$79. Vamos à frente. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo com mais de 50 mil cotistas. Vamos à frente aí. Nesse gráfico a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado agora, o 79, teve como mínima no último ano 68 e máxima quase R$100. Como a gente vê, é um fundo que é bastante estável na entrega de seus rendimentos. A gente vê que ele foi lançado na base de R$100, né? Deixa eu colocar uma outra linha aqui, esta. O fundo foi lançado na base de R$100, mais ou menos aqui. A gente viu que hoje o seu VP está mais ou menos aqui, ó, R$113. E o que a gente observa, tá? O fundo foi lançado na base 100, ele orbitou nessa linha do 100 durante um bom tempo, ó. Ficou orbitando na casa dos R$100 durante um bom tempo, deu uma melhorada lá nos anos de 2018 a quase 110, dá uma recuada e o final de 2019, como estava o mercado eufórico, esse fundo tem uma boa crescente e chega a atingir R$120, R$123, ultrapassando o seu VP. Veio um momento pandêmico, joga as cotas desse fundo para R$85. Mas por que eu estou querendo destacar isso? Atualmente o fundo está sendo negociado a patamares antes da pandemia, ó. Então hoje, esses R$80 mais ou menos, que é o que ele está sendo negociado, é mais barato do que a queda que teve lá. Por que isso, Amu? Ora, o mercado está bem descontente com esse fundo. Recentemente agora, em novembro, a partir de mais ou menos janeiro, fevereiro, março, as cotas, o mercado começa a despencar e com esse fundo não é diferente. E ele não conseguiu se recuperar tanto das quedas. Atinge um vão aqui ó, de R$68 em novembro,
que independentemente se o fundo é bom ou não, mas para quem quisesse tentar se posicionar nesse fundo, seria uma boa entrada, né? Um bom valor aí de entrada. O fundo recupera-se e agora está sendo negociado próximo de R$80. Mas nos próximos slides eu vou tentar falar, na minha opinião, um dos motivos que podem ser para o mercado estar batendo tanto nesse fundo aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Nesse gráfico a gente vê o seguinte, alguns investidores preferem se posicionar em ativos que tenham pelo menos 3 anos de existência. Outros mais existentes investem em ativos que tenham pelo menos 5 anos. Como a gente viu, esse é um fundo bem antigo, que foi lançado em 2011, então ele atinge esse critério do tempo já. A gente vê atualmente que o fundo estabilizou-se nesses patamares aqui, ó, de 53 centavos. E na minha humilde opinião, não que isso aqui seja ruim, tá, pessoal? Mas, na minha opinião, esse valor relativamente baixo é o que tem afastado as pessoas, na minha opinião, desse fundo. Talvez ele não seja tão bem quisto assim. Talvez por isso o mercado esteja batendo tanto nele. Por quê? Mesmo a patamares de R$80, esse dividendo de entregue é relativamente baixo, frente, por exemplo, a outros fundos aí no mercado, sabe? Então, do meu ponto de vista, o que pode estar acontecendo é isso. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última ocorreu entre janeiro de 2020. Nesse gráfico a gente vê as entregas, como a gente viu lá atrás. O fundo estabilizou-se nesse patamar de 53 centavos. Vamos aguardar as próximas renovatórias para ver o quanto o fundo vai conseguir de reajuste aí, mas não vejo algo como muito estrondoso, não. Talvez se ele conseguir um reajuste aí, talvez seja na casa de 56, 57 centavos. Enfim, eu só me posiciono em ativos que me paguem pelo menos 0,6%. E esse fundo agora, recentemente, tem conseguido atingir, mas tudo isso depende de quantas cotas caem. Então aqui, ó, R$ 88,00, 0,6%. 89 ainda estava pagando 0,6%. Então, a partir do mês 7, o fundo entrou num valor que os rendimentos passam a ser mais aceitáveis. Acredito que esse fundo vai ficar orbitando nessa casa aqui mesmo. Não é todo vídeo que eu faço, mas eu vou abrir aqui novamente e mostrar um preço teto para vocês, por exemplo. Vamos supor do prêmio que vocês querem exigir. Eu vou mostrar para ganhar 0,6 baseado nessa cota de 0,53 e vou mostrar 0,7 baseado nessa cota de 0,53. Então você vai pegar aqui, ó, 53, vai multiplicar por 100 e dividir pelo prêmio que você quer receber, que no caso é 0,6, ó. Significa o seguinte, no máximo R$ 88,00 é o máximo que você pode pagar para que esses 53 centavos represente 0,6. E vê que tá bem em linha aqui, ó. 89,03 aqui, ó. Aqui tá arredondado, tá? Que vai dar 0,59, blá, 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 blá. Tá bom? Mas aqui, ó, 88,97 é o bem próximo de 0,6. Agora vamos calcular para ganhar 0,7, qual o máximo que você pode pagar nas cotas. Inclusive, atualmente ele fugiu desse valor, né? Então, olha só. 0,53 vezes 100 dividido por 0,7, ó. Que é a taxa que você quer de prêmio. Então, o que você observa? 75,71. Se o fundo recuar e chegar a esses patamares e você comprar abaixo de 75, você passa a ter um yield de 0,7, que a gente vê observando aqui, ó. Quando o fundo atingiu 73, ó, deu um yield de 0,72. Então, para você ganhar um yield de 0,7, você precisa comprar as cotas a partir de abaixo de R$ 75,00. No acumulado, o fundo vem com 8% de yield, que eu acho um yield bom sim, um yield aceitável. Não fosse algumas situações que eu vou mostrar para vocês dentro do relatório gerencial, seria um fundo que eu teria tranquilamente. Não tenho e não tenho interesse de ter, e eu vou falar alguns motivos pelos quais eu não me posiciono nesse ativo. Vamos à frente aí. É um fundo bem quisto pelo mercado, pelos institucionais. Tá? Então, assim, ó, tem bastante institucional que tem esse fundo, apesar de que ele é um fundo antigo, então isso traz muita liquidez para o fundo, e nenhum ativo com muita exposição, até porque esse é um fundo muito grande, é um fundo bilionário. Então, o MGFF possui 2,64% das cotas desse fundo, que é uma posição bem grande. O RBRF com mais 2% e o CAFOF com mais 1,14%. Mas a gente tem muitos fundos aí que tem uma posição, nem que seja pequena, nesse ativo. Pelo menos os institucionais se sentem confortáveis de investir nesse fundo aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e ele vai tecer alguns comentários, dizendo que em dezembro, os imóveis que compõem a carteira do fundo foram avaliados a mercado valor justo pela empresa e tiveram uma valorizaçãozinha lá que a gente viu, tá? Então, as cotas teve uma valorização positiva. Aí ele fala,
Dessa forma, o JSRE cumpre com todos os deveres referentes à compra do edifício Tower Bridge. Vale ressaltar que essa obrigação de pagamento de 12 milhões já estava provisionada nas contas a pagar do fundo. O pagamento desses valores não irá alterar o valor patrimonial. Então ele terminou de pagar a obrigação que ele tinha lá com esse edifício Tower Bridge aqui. E isso aqui também fala, ó, foi sanada quanto às pendências de débito de IPTU identificados quando eles foram comprar aí. Continuando, eles falam, ainda no mês de dezembro, renovamos o contrato lá no Rocha Verá, que passará a vencer em 2027. Então, ponto positivo aí que está conseguindo estender os contratos dos seus inquilinos aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Eu não vou ler tudo o que aqui está. Se você tiver interesse no ativo, se for algo que você veja que seja interessante, você pausa o vídeo e termina de ler os relatórios aí. Para quem tem interesse pelo fundo, é muito importante. Esse fundo cobra de taxa 1% de taxa de administração e cobra performance de 6% sobre base atualizada do IGPM. Acredito que seja IGPM mais 6, tá? Acredito eu. Tá? Então a gente vai ver aqui o que as despesas têm representado frente às receitas. Então o que a gente faz? O fundo, a gente vai pegar aqui, ó, tem despesas administrativas e despesas operacionais. Essas despesas operacionais provavelmente são despesas para que o fundo se mantenha, como taxas, gastos com os edifícios, coisas nesse sentido. E despesas administrativas é a despesa, provavelmente, essas taxas de administração aí. Então a gente vai calcular apenas essas despesas aqui, frente às receitas e ver o que isso equivale. E vai ver também no acumulado do ano o que as despesas têm representado frente às receitas aí. O ideal, na minha opinião, seria se o fundo trouxesse os 3 últimos meses, se ele trouxesse um destrinchamento dessas despesas de forma melhor pra gente, com mais detalhamento. Então vamos lá, ó. Vamos pegar a calculadora aqui e vamos ver. Dezembro. Dezembro, o fundo teve como despesas 1.327. A gente vai multiplicar isso aqui por 100 e vai dividir pelas receitas 13.491. Aqui a gente chega à conclusão que as despesas em dezembro representaram 9,83%. Vamos ver no acumulado do ano. Vamos lá, ó, 17.642 vezes 100 dividido por 160.169. Então, no acumulado do ano, as despesas aumentam um pouquinho e saltam para 11,1%. Ainda assim, dentro dos 15% que eu reputo ser aceitável, que eu reputo ser saudável. Então, no crivo desse acumulado, eu acho interessante. O fundo traz o que poucos fundos trazem, o acumulado que ele tem para distribuir. Então, ele tem 5 centavos de reserva aí a distribuir. Não é muita coisa, então não é nada de se impressionar aí não. Vamos à frente. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então, olha só. Em termos de centavos, né? O fundo gerou de receita 63 centavos. As vacâncias causaram 6 centavos de despesa. Não teve diferimento. A receita, então, caiu para 58. Teve rendimento de FIIs, que esse fundo tem alguns FIIs no seu portfólio. Não teve dinheiro em caixa. E aí, despesas administrativas, despesas operacionais, veio para casa de 54 e a gente viu que o fundo distribuiu 53. Então, no geral aqui, a gente vê que o fundo vem fazendo reservas. Somente lá em janeiro de 2021, que o fundo recebeu aqui, ó, 72 centavos como excedente. Mas a gente observa que volta e meia o fundo foi gastando parte desse excedente que ele tinha aí. Então, recentemente o fundo estabilizou-se nesses patamares de 53 centavos, tá bom? Vamos à frente. Como é que compõe o portfólio do fundo? Então, atualmente, ó, ele tem 94% dos seus ativos, 94%, ele está investindo diretamente em imóveis. Então, ali, ó, esse edifício Tower representa 43% do fundo, e esse aqui, para mim, é um dos pontos pelos quais eu não tenho tanto interesse de investir no ativo, porque ele está muito concentrado num único prédio. A gente vai ver isso com mais calma depois. Ele tem também, ó, o Rocha Verá, que é mais 19%, o Edifício Paulista, mais 18%, o WTNU, com mais 11%, e o Edifício Botafogo, lá no Rio, quase irrisório, quase não representa no fundo. E aí os fundos imobiliários que compõem o seu portfólio, HGPO, RCRB, BLMO, EDGA, PVBI, todos os ativos que compõem aí, que formalizam aí mais 4,93% da carteira. O que ele tem em caixa hoje é bem irrisório. Como é um fundo bilionário, representa muito pouco do percentual do fundo, né? Mas ainda assim ele tem ali 3,5 milhões lá para liquidez do fundo. E tem a receber, segundo o fundo, ele tem a receber 12 milhões aí, que ainda não, assim, ó, contas a receber. Vamos à frente aí, vamos lá.
Os ativos do fundo são indexados ao IPCA, 63% são reajustados pelo IPCA, 36% pelo IGPM. E aí sobra esse percentual de 1% aí mais ou menos para o IGPDI. A gente já viu lá atrás o percentual que cada ativo corresponde, ó. Então, do que o fundo recebe, 49% está vindo desse Tower Bridge lá, 16% do Rocha Verá, 17% das Nações, 18% da Paulista e o Praia Botafogo com um percentual lá bem irrisório. A gente vê que as revisionais do fundo aí, ó, aqui ficou um pouco pequeno, né? Mas o prazo médio dos contratos é 4,7 anos. Acredito que esse azul seja o vencimento dos contratos. Eu não tenho como ter certeza aqui para vocês, não. Mas, qualquer coisa, abram o relatório gerencial e pesquisem essa informação aqui por vocês mesmos também. Então, 2022, 2023, 24, 25, 26 e a partir de 2027, se realmente for isso, tem pequenos percentuais vencendo aqui, com um percentual vencendo maior aqui a partir de 22, 23, 2024, 25 e 26, os percentuais aí mais altos aqui de vencimento. O ponto que os reajustes ocorrem semestralmente aí e são espalhados pelo ano aí bem interessante. Os setores, segmentos, os inquilinos que ocupam um prédio, ó, 27%, os imóveis, 27%, seguro, saúde, tecnologia, isso é um ponto bem interessante. E aqui ele traz o destaque para os maiores inquilinos. A Allianz representa 12%, o Zurich aí mais 6%, o Einstein mais 4%. Então isso aqui para mim é interessante, é um ponto positivo, porque os inquilinos não representam uma exposição muito grande. E ele tem muitos outros inquilinos aqui. Isso é um ponto até que positivo do fundo, porque o inquilino que ele vai estar com maior exposição é o Allianz, que representa 12%, um pouquinho acima dos 10%, mas tá bem aceitável. E aí o restante está tudo bem equilibrado. Vamos à frente. Mas aqui que está o ponto complicado do fundo. E sim, não é ele, tá? É o setor, o segmento. Lajes vem sofrendo bastante. Mas esse fundo vem sofrendo acima do normal. Então esse edifício muito bonito aqui, ó, esse Tower Bridge aqui, ele tem 5% de vacância. Uma vacância até baixa, tendo em vista como está o mercado, né? Já esse outro edifício também muito bonito, por sinal lá, o Complexo Rocha Verá, a vacância dele está beirando 30%, já é uma vacância bem mais elevada aí do fundo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e vai vendo com atenção, essas informações são bem interessantes, ó. Esse imóvel é AAA, tá 100% de propriedade do fundo. Já esse outro aqui, o fundo é dono de 40% das propriedades e tal, desse prédio, né? Então, qualquer coisa vai pausando o vídeo e dando uma lida aqui com atenção. Vamos lá. Mais um ativo aqui. O edifício Torre Nações Unidas. O fundo é dono de 64% AAA. E nesse fundo não tem vacância. Ponto positivo. Edifício Paulista. O fundo é dono de 100%, ele é um duplo A. Então, uma característica que a gente vê aqui, que são ativos de altíssima qualidade. AAA, duplo A, altíssima qualidade. Mas também vem enfrentando grande vacância. E a vacância nesse fundo também, nesse imóvel, está bem elevada, tá? Vamos à frente. E por fim, o edifício lá de Botafogo, que é zero vacância, mas ele é bem pequenininho, frente. O fundo é dono de apenas 8% do edifício. E isso representa muito pouco aí pro total do fundo. O total de vacância de todos os seus imóveis aí representa 11,7%. Eu acho aceitável essa taxa de vacância, não vejo muito problema não. Mas, frente ao que o que eu quero deixar claro é o seguinte. O fundo distribui hoje, vamos lá, 53 centavos. Se isso representa 90% mais ou menos, esses 10% que faltam, vai dar algo mais ou menos, sei lá, se o fundo locasse tudo, de talvez mais uns 4 centavos, sabe? Então o máximo que o fundo chegaria seria isso sem contar reajuste. Talvez uns 57 centavos se ele locasse tudo. Então eu não vejo, mesmo que o fundo resolvesse os problemas de vacância, que ele teria uma boa entrega de rendimento. Então eu acho assim, sei lá, pouco frente aos riscos, frente... isso eu não sei porque eu não conheço o fundo há muito tempo, eu não estudava esse fundo antes. Algo que eu ouvi dizer foi que o fundo comprou os prédios muito caros, acima do valor de mercado, tá? Então com isso, talvez seja um dos motivos pelos quais o retorno é relativamente baixo, né? Abaixo do que algo, na minha opinião, que poderia estar melhorando mais essa performance aí. Enfim, vamos à frente.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do JSRE são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você investe nesse fundo? Você acha que ele é bom? Eu não tenho interesse de ter. Acho um bom fundo, acho prédios interessantes, acho bacana a forma onde os ativos estão localizados, a gente vê que são ativos de qualidade, mas eu acho pouco e prefiro os ativos que eu tenho no meu portfólio. Não que seja ruim, não que seja uma coisa assim muito fora do comum, altíssimo risco, apenas não me atrai. Mas eu acho que cabe sim numa carteira diversificada. O meu ponto de vista de eu gostar ou não gostar, isso não significa, isso não reflete uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então, pegue o vídeo, pegue os dados que eu trouxe e faça com que eles facilitem na sua tomada de decisão. Mas não compre ou venda o ativo porque alguém gosta ou deixa de gostar do fundo. Então, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas, se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 5.000 inscritos. Torne-se membro, 10 centavos por dia, não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Abra uma conta na Clear, PicPay ou Mercado Pago com o nosso link de indicação, isso vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário, com algumas fotos e tal, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.